Carta de Paulo aos Coríntios 5:5. Glória a Deus. Diz assim: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para herdar o corpo no Senhor. Amém? Até aqui, esse texto, esse capítulo é um desafio. Um desafio de Paulo mostrar para nós o outro lado. Que as aflições desse tempo não podem nos parar. Porque nós estamos afirmados em Jesus, olhando para o outro lado. Porque se esperarmos em Jesus só nesse tempo, Paulo diz que nós somos pobres e miseráveis. Se esperarmos e aguardarmos em Jesus só nesse tempo, nós estamos fracos. Trazer a nós uma palavra de esperança, o apóstolo Paulo afirma que nós não podemos e não devemos viver por vista. Porque se nós vivermos pelo que nós estamos vendo, nós paramos. Nós desistimos. É por isso que Paulo vem afirmando com muita evidência. Ele diz que este corpo físico, ele vai ser abatido. Ele vai terminar, mas nós vamos receber um corpo glorioso, e é essa a nossa esperança, esperança viva e eficaz, e verdadeira e presente, porque quando nós olhamos para esse tempo e nós vemos que tudo é transitório, tudo passa, tudo termina. Veja bem, há um tempo desse atrás você era um jovem. É ou não é? E o tempo está passando, está acontecendo algumas coisas que nós não planejamos que elas acontecessem. Nós não fizemos planos para algumas coisas que às vezes acontecem no meio da trajetória. Mas Paulo mostra para nós o outro lado da vida. Por isso eu disse para você que esse capítulo ele é desafiador. Talvez seja o centro dessas duas cartas que ele escreve à igreja de Coríntios, seja esse capítulo, que ele trata de forma tão sobrenatural, de palavras que somente um homem de uma profundidade imensa de revelação de Deus poderia trazer aos seus ouvintes. É o que nós vemos Paulo dizer para nós, que as aflições desse tempo não vão nos parar, que nós não podemos desistir e parar diante das diversidades que a vida nos apresenta, porque nós não planejamos.
Nós não planejamos isso. Mas as coisas foram tomando um caminho e nós chegamos até aqui. Se perguntasse para cada um de nós aqui nessa noite, talvez algum ia dizer, não, eu poderia estar melhor do que eu estou hoje. Aleluia. Mas Paulo está dizendo que mesmo nós, na situação que estamos, não está perdido. Não. Mesmo que a rota parece que está errada, mas nós não estamos perdidos. Há uma esperança para nós. Está afirmando Paulo. Se não vivermos por vista, mas vivermos pela fé. A carta de Hebreus vai escrever dizendo, Hebreus, vai dizer que a fé é óbvio, é algo sobrenatural. E o próprio Jesus vai dizer que a fé é tão tremenda que produz a glória de Deus. É algo assim inexplicável. Não dá para explicar esse negócio. Porque a fé, ela é individual. Ela não é no coletivo. A gente aprende ela no coletivo, mas exerce ela no individual. A fé de angústia que você vive, é de situações que você passa, que talvez você tenta explicar em palavras e as pessoas não entendem. Você tenta expor, mas as pessoas não conseguem te ajudar. Aleluia. Aí vem Paulo afirmando, dizendo, olha, a rota pode estar errada, mas se você tiver fé, tudo vai dar certo. Porque o importante da vida não é o começo e nem o meio, mas Paulo diz que é o fim. É o fim de todas as coisas. Onde é que isso vai terminar, pastor? Porque vai terminar. Tudo que tem começo tem fim. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. E a nossa preocupação de viver pela fé e não por vista, porque nós estamos de olho lá no fim. Nós estamos de olho na chegada. Nós saímos numa corrida. Aleluia. Saímos numa corrida ou numa maratona. Aleluia. E no meio do caminho alguns caem. Caem, não ficam prostrados não. Se levanta, sacode a poeira e continua correndo. Mesmo desanimado, arrastando uma perna, ferido. Mas continua correndo pela fé. Pela fé. Aleluia. Machucados às vezes, palavras contrárias que vêm de todo lado como flecha. Porque tudo que o diabo quer é te atrasar, te parar, para que você não chegue no objetivo maior, que é o céu. Conquistas na terra você pode ter, pode não ter. É ou não é? Pode algumas coisas na minha vida me arrancar para ir para frente. Porque existe em nós, seres humanos, uma palavra chamada comodismo. Às vezes a gente se acomoda em um lugar e fica ali. Às vezes tem que pôr fogo no pé para tirar o pé do lugar. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E quando nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, Ele está com os braços estendidos para nos ajudar. Com os braços estendidos para nos ajudar. Quando estamos no corpo,
Paulo diz que nós estamos ausentes do Senhor. No corpo, na carne. É por isso que nós precisamos no corpo e na carne exercer a fé. Porque depois de tudo isso aqui não precisa mais de fé. No céu não precisa de fé mais. A fé precisa agora. A fé é uma ferramenta para agora, para já. Para ser exercida e usada agora, já nesse momento. Porque se no corpo ele diz que nós estamos ausentes, porque há muitas coisas que nos atrapalham. E a primeira coisa que nos atrapalha a chegar a Deus é quem? É nós mesmos. Somos nós mesmos que atrasamos a nós. Porque o inimigo da nossa alma, não é onipresente, não é onisciente e nem onipotente. O inimigo da nossa alma, ele precisa ouvir da nossa boca para usar contra nós. Então a nossa maior vigilância é o que nós falamos, porque ele está de orelhada para ouvir. E para ele agir a respeito de alguma coisa, ele precisa estar lá. Diferente do nosso Deus, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Diferente do nosso Deus, que não há um pensamento de bilhões de seres humanos na terra que passe desapercebido dele. Diferente do nosso Deus, que nessa noite tem alguém em uma cama de hospital desenganado pelo médico, nosso Deus vai lá e levanta essa pessoa. E o médico fica de boca aberta, sem saber o que está acontecendo. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. E amando-nos como a palavra dele descreve, amando-nos de forma sobrenatural, que não há explicação por quanto que ele nos ama, é que ele nos traz a sua casa e nos traz uma palavra de esperança, dizendo para nós: não está perdido. Pode ser que o seu GPS está te levando para um lugar errado, mas o Espírito Santo te orienta nessa noite. Possa ser que o GPS da vida está te direcionando para um lugar errado, mas o Espírito Santo te dá uma rota nova nessa. Eita Deus! Te dá uma rota nova nessa noite. Aleluia! Porque as aflições desse tempo não vão nos parar. Pastor, mas o que é aflição? A igreja contemporânea chamava de pecado. A igreja moderna chama de problema. Né? Fulano está com problema. Né? Fulano está com problema. Mas a igreja chamava de pecado. Hoje ficou mais leve. Mas a Bíblia continua dizendo que é pecado. A Bíblia continua afirmando que é pecado. Mas a Bíblia também afirma que há uma saída. Que há uma saída. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Há uma saída. Há uma esperança para a árvore que foi cortada. Ainda ficou as raízes. E as raízes vão buscar onde tem água. E quando ela alcança a água, ela começa a brotar de novo. E ela pode crescer de novo? Sim. Pode sim. Eu acredito, igreja, que todo dia para nós é um começo. Eu acredito que todas as vezes que eu dobro o meu joelho para falar com meu Deus, é como se fosse a primeira vez para Ele. Porque a oração de ontem, Ele jogou no mar do esquecimento. Porque Deus não fica lembrando das coisas do passado para jogar na nossa cara, como nós fazemos às vezes. Deus não faz isso. É por isso que há perdão nele para nós. É por
por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. É por isso que ele disse: o meu povo que chama pelo meu nome. Tem que orar, tem que se humilhar, tem que se arrepender. Eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Eu vejo alguns dizendo que ele é crente forte. Pois eu não, eu sou um crente fraco, irmão. Eu sou tão dependente de Deus. Eu sou tão necessitado de Deus. Aleluia. Eu não sinto que o meu braço é forte, que o meu intelecto é forte. Eu sou dependente de Deus. É por isso que Paulo vai escrever, e eu não me canso de citar esse versículo, porque ele realmente entrou na minha alma. Eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. O passado fica para trás, como está aqui no versículo 17, que é o nosso tema do ano, e tudo se faz novo. Irmãos, pegar uma coisa velha e transformar ela em novo, é só Deus que pode fazer isso. Só Deus que faz isso. E para se tornar novo, dói. Tirar as coisas que eu estou acostumado a ter, a fazer. É a mesma coisa, a gente vai lá no médico, e eles dão um diagnóstico para a gente, e começa a dizer: não, missionário Sueli, você não pode comer mais isso, não pode comer mais aquilo, não pode comer mais aquilo. Meu Deus, e agora? É mais ou menos assim com o Espírito Santo. Ele diz: ó, você não pode fazer mais isso, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, assim. Só que ao contrário do médico, o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando declaramos diante dEle que sozinho nós não conseguimos. Porque a verdade, na situação que nós estamos, ou que nós encontramos no momento, nós devemos perguntar: Senhor, o que deve ser feito aqui agora? E aceitar o diagnóstico dele, hein? Sabe que às vezes é difícil a gente perguntar? Às vezes a gente escolhe quebrar a cara para depois ir pedir. Por que a gente não antecipa isso? E já vai logo direto? E já pede o conselho dele, e o que ele aconselhar a gente acata? Aleluia. E aí nós evitamos muito sofrimento, ou muita rota errada, ou muita situação difícil na nossa vida. Aleluia. Nós evitamos muito sofrimento. E às vezes, irmãos, tem sofrimento que a face está bonita. Sabe? Que nós nos apresentamos bem, mas só a gente sabe a dor que está lá dentro da alma. Por algumas coisas que não deram certo do jeito que nós queríamos que acontecesse. Palavra chamada decepção. Oh, coisa horrível, decepção. Eu acreditei em fulano, eu confiei em ciclano. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Confia em Deus. Deposita a sua esperança em Deus. Porque a decepção do homem já é esperada, igreja. Já é esperada. Mas o refrigério do Espírito Santo é aguardada. Eu espero com paciência no Senhor. Quem diz isso? Davi, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, ouviu minha oração
e me ajudou, mas eu esperei com paciência no Senhor. Aguardei no Senhor. Ele me ouviu. A fé, ela traz a existência das coisas que não são como elas já o fossem. A fé traz a existência das coisas que não são como elas já o fossem. Como você crê? Pastor, eu sei que essa noite o Senhor está falando comigo. Porque eu peço para o Espírito Santo, isso mesmo. Porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não é masoquista. Não. O plano e a rota que Deus traçou para nós é maravilhoso. Porque a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. Mas as nossas escolhas nos trazem decepções, angústia, tristeza, dor. Aleluia! Paulo está afirmando e dizendo à igreja: ainda há esperança. Ainda há esperança. Porque mesmo nesse corpo pecaminoso, ausentes do Senhor, ainda há esperança. Aleluia. Não em religiões, não. É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Porque a igreja de Jesus é uma igreja comprada por Ele, lavada os seus pecados no teu sangue derramado na cruz do Calvário. Essa é a igreja. A igreja de Jesus não é uma placa, não é um CNPJ, não é um nome. A igreja de Jesus é um povo comprado com teu sangue e lavado. É uma igreja que vive uma sequência de transformação. Quando está pronto, alguns de nós talvez se arrumam mais cedo do que o outro. Aí ele resolve levar embora, para a gente não voltar e se contaminar de novo. Às vezes ele resolve levar embora, o que está pronto ele leva embora. Mas nós aguardamos. E a nossa música, ou a letra que nós cantamos como igreja é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando, igreja, esse dia que Paulo está afirmando, porque as palavras de Paulo parecia que Jesus ia voltar naquela hora, naquele momento, e assim também para nós deve ser. Ele diz: não se embarace com as coisas dessa vida. Não fique emaranhado nas coisas dessa vida, preocupados com tantas coisas dessa vida. Preocupe antes com você mesmo, diante de Deus. Porque uma coisa é certa, igreja: o inimigo da nossa alma, ele descobriu uma forma de nos impedir de entrar no céu. Qual é, pastor? Dando para nós ocupação na terra.
dando para nós ocupação. A gente fica tão preocupado com tantos afazeres na terra, que a gente até esquece daquele que nos criou, que nos formou no ventre da nossa mãe, que nos fez nascer. Às vezes até esquecemos. E o inimigo descobriu isso, o inimigo da nossa alma descobriu isso. O que faz com esse povo para afastar eles do Deus deles? Dá ocupação para eles. Deixa eles bastante ocupados. Porque eles estando ocupados, vai gerar preocupação. Ocupado, preocupação, problemas para resolver. E embaraça todo ali. E de repente, é como está escrito lá em Mateus capítulo de número 25, que fala das 10 damas de honra, ou 10 virgens. 5 delas, está lá no texto, toda hora estava colocando azeite na lamparina para manter ela acesa, porque elas estavam esperando o noivo. Mas 5 disse: vamos dormir. Para quê? Para que esse negócio de igreja? Vamos para o shopping. Para que esse negócio de igreja? Vamos para a casa da minha prima, que faz tantos anos que eu vou na casa dela. Mas domingo que vem eu vou. Hoje eu vou para outro lugar. Vou fazer outra coisa mais interessante. Como se diz, se Deus quiser que Ele me espere. Eu vou primeiro nos meus afazeres. Eu vou primeiro fazer minhas coisas. Vou me divertir primeiro. Aí quando chega o problema, irmão, ora por mim. Você está indo para o monte, leva meu nome. Entra um desespero. Mas qual foi a escolha que eu fiz ontem? A minha escolha de ontem reflete hoje. E a minha escolha de hoje vai refletir amanhã. Obrigado, Espírito Santo. É a minha escolha de hoje que vai refletir amanhã. O que eu estou escolhendo hoje vai refletir na minha vida amanhã. Paulo está afirmando para nós que há esperança. Mas não podemos deixar faltar o combustível hoje. É ou não é? O carro, pois mais belo que ele seja, se ele não tiver com a bateria carregada, como os carros elétricos, ou não tiverem combustível no tanque, ele sai do lugar? Ele não sai do lugar. Por mais belo que ele seja, ele não sai do lugar. O homem sem Deus, ele não é ninguém. Mas Deus sem o homem é Deus. Então quem precisa de Deus somos nós. E Ele está com as mãos estendidas, pronto para nos ajudar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Cansados, arrastando, fiz escolhas erradas, sofrendo, mas Ele diz: vem a mim. Vem desse jeito mesmo. Que ia Jesus? Toda a escória da sociedade na época, né? Leproso, cego, tudo que ia Jesus, não era? E uns que iam arrastando, outros não conseguiam ir, era levado numa cama, como aquele moço que foi levado na cama, foi descido pelo telhado onde Jesus estava. Era um desespero terrível. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que Ele diz: vinde a mim. Vem a mim. Vem a mim, do jeito que está. Mas não vai permanecer do jeito que está, porque eu vou curar, diz o Senhor. Vou tratar, vou libertar, vou lavar, vou remir, vou dar vestes novas, vou dar sandália nova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar presente na sua vida, fazendo da sua vida ter sentido. Você sabe, a coisa mais gostosa é acordar de manhã com Jesus. Quando você acorda de manhã com Jesus, seu Paulo, até o cântico dos passarinhos alegra. Fala sério, é ou não é, irmão?
Até o canto do passarinho te alegra. Quando você acorda com Jesus, você vai lá, só tem café, não tem pão. Você toma café dando glória. Mas quando você acorda mal, pode ter café, pão, manteiga, queijo, pode ter o que for. Parece que ele está amargando. Desce até amargando, faz até um nó aqui na garganta. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu estou ruim, viu? Você já amanheceu um dia assim? Ruim. Parece que cada cuspida que você dá voar um marimbondo. Tão ruim. Misericórdia, pastor. A boca chegava a amargar. E tão ruim. Mas quando a gente acorda com Jesus, o caso é diferente. Porque antes da gente dormir, a gente já chamou Jesus. É ou não é? Sabe? Não é deitar. Eu vi um ditado um dia: deitar que nem cavalo, levantar que nem um burro. É ou não é? Vai deitar, pelo menos faça uma oração. Senhor, obrigado por esse dia. Ô Senhor, me ajuda. Vai que no meio do sono aqui eu parto. Mas, Senhor, olha aí, ó. Possa ser que eu acordo morto. Ah, não vai acordar, né, irmão? Não vai acordar, né? Mas, Senhor, né? Os antigos chamavam essa oração de concerto, né? Lá antes de dormir, né? Mas a Bíblia diz que se o marido dormir brigado com a esposa, olha aí, a Bíblia diz isso, viu? É a Bíblia que diz. Se o marido dormir brigado com a esposa com o marido de Jesus voltar na noite, fica. A Bíblia diz isso, não é eu que estou falando não, viu? Então caça jeito de não dormir brigado não. Senão você fica. Jesus diz isso, viu? Jesus diz isso. Então caça jeito de vai dormir, faz as pazes. A irmã João ficou preocupada. Se vai os dois, mas a Bíblia diz que um vai e outro fica. O que vai talvez é aquele que tem perdão no seu coração, né? Que brigou, mas perdoou, sei lá, mas o outro diz que não perdoa nada. A Bíblia é tão séria, irmãos, a palavra de Deus é tão séria, que diz que Deus não aceita nem a nossa oferta se nós estiver com raiva do irmão. Jesus disse que a gente tem que pegar e ir lá, conversar com o irmão, perdoar ele ou ele perdoar a gente, depois eu venho e trago minha oferta, aí o Senhor aceita a minha oferta. Por isso que tem muita gente que oferta muito na igreja, mas não prospera. Porque não adianta ofertar, mas brigar com todo mundo, encrencar com todo mundo, não adianta. Aleluia. Porque não é a espécie, é o ofertante. Somos nós. O ofertante. Somos nós. E Paulo está afirmando e dizendo, tão forte, glória a Deus, porque andamos por fé e não devemos andar por vista. Não é por aquilo que eu estou vendo, porque se eu ficar olhando para o mundo, a profecia de Mateus capítulo 24 verso 12 se cumpre na minha vida se eu ficar olhando para o mundo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Se esfriaria. Um dia o Henrique, não sei se ele pregou, ele falou uma palavra aqui que ficou marcada. Que a gente vinha para a igreja mesmo sem vontade. De repente está em casa, não tem vontade de ir. Aí você pega você mesmo porém e fala, vai para a igreja, rapaz. Mesmo sem vontade. Louvado seja Deus. Porque talvez o dia que você não tem vontade é o dia que a palavra vem como uma flecha no seu coração. É aquele dia que Deus escolheu para falar com você. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor, que nos amou primeiro, que nós não tínhamos condições de escolhê-lo,
mas Ele escolheu a nós. Mesmo com a rota que nós escolhemos, o Senhor quer mudar a nossa rota. Aleluia. Porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Esse corpo do pecado, que Paulo dizendo que será transformado num abrir e fechar de olhos. Esse corpo mesmo será transformado em um corpo glorioso. Mas se nesse corpo nós estamos distante do Senhor, Paulo diz, pela fé, não pelas vistas, mas pela fé, és uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás e tudo vai se tornando novo na sua vida. Porque cada passo que você dá, você vai chegando mais perto do Senhor. E o brilho do Senhor vai ofuscando na sua vida. E conforme o brilho do Senhor vai ofuscando na sua vida, você vai tendo condições com seus próprios olhos enxergar, com a sua alma enxergar o que precisa ser tirado da sua vida para você ir mais, para você chegar mais perto do Senhor. Para cada vez você estar perto, e a luz vai brilhando, é como uma luz e você vai sendo conduzido. E Jesus diz, olhai para mim, que sou o autor e consumador da sua fé. Olhai para mim, que sou o consumador da sua salvação. Então você vai crescendo espiritualmente, vai criando maturidade espiritualmente. Algumas coisas que outrora para você seriam uma terrível, você agora passa tranquilamente. Você já percebeu? Você já percebeu que um camelo nas costas de um ímpio é normal, mas um mosquito nas costas de um crente vira um camelo? Porque o crente no mundo não pode errar. Se ele errar, esse camarada cai em cima, arrebenta mesmo. Mas o cabo que está no mundo, ele pode ficar no baile, ele bebe, ele briga, ele rasga todo mundo, sai com a cara rasgada. E no outro dia, todo mundo diz, e aí fulano, você é o cara, hein? Mas nós não podemos errar. E Paulo diz que nós somos vistos por uma nuvem de testemunhas. Quando você sai da sua casa para vir para a igreja, tem alguém te brechando. Não sei se você sabe o que é brechar aqui. É alguém olhando pelo buraco da fechadura mesmo. Abrindo a gretinha da janela e diz, ó, lá vai ela de novo. Para onde? Acho que está indo para a igreja. É mesmo assim, né? Às vezes é seu portão fechar, você está pensando, não, você está saindo normal, tal, indo para a igreja, mas tem alguém te brechando, tem alguém te olhando. Tem alguém te olhando, olha, lá vai ela. Mas se você vai e volta e dá bom testemunho, um dia essa mesma pessoa que está te brechando também vai para a casa do Senhor. Porque o maior testemunho da nossa vida não é com o microfone em cima do púlpito, é no mundo, é lá fora. O nosso maior testemunho é lá fora. O nosso maior testemunho é quando nós abrimos a nossa boca para falar. Você já chegou em algum lugar e alguém olhou para você e disse, você é diferente. Você é crente, é? Alguém já disse para você? Isso acontece com a gente, né? Não está escrito na nossa testa, tá, irmãos? Não. Mas o nosso comportamento. É ou não é? O nosso comportamento. O que diz lá em Salmos 1? Não assentai?
Se você tem um grupinho ali contando piada, você corta caminho, sai fora. Não é o seu lugar, não é o meu lugar, não é o nosso lugar. É ou não é? Nós somos cidadãos do céu, nós vamos morar na eternidade. Lá não tem relógio, não. Lá não tem dor. Não, lá não tem tristeza, não tem angústia, não tem problema. Ô irmão, nós estamos falando de céu aqui. Nós estamos falando de eternidade. Talvez a igreja não entendeu o que é céu e o que é eternidade. Talvez as pessoas estão entendendo que o céu é aqui, eu ganhar bastante dinheiro, eu ficar rico, é por aqui. Não, 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 não. O céu não é aqui. Como diz os TJ, não, não é aqui. O céu é lá na glória, onde o Senhor está nos aguardando e nos esperando. Mas um dia alguém perguntou, vocês falam muito do inferno na igreja de crente. Eles falam assim, né? Vocês falam muito de inferno. Vocês sabem aonde é o inferno? Vocês sabem aonde? Porque vocês falam sempre no inferno, lá nas reuniões de vocês. Vocês falam do inferno? Você sabe geograficamente aonde é o inferno? Alguém responde, não, é muito fácil saber onde é o inferno. Mas aonde é que está então o inferno? Debaixo da terra? Aonde que está o inferno? O inferno está no final da vida de todos que partem sem Jesus. Ele se encontra com o inferno. O inferno não foi feito para nós. Mas o homem de teimoso está indo para lá. Teimoso. Não é para nós. Para nós é o céu. Eu acredito, igreja, que o céu foi criado na expansão e no tamanho da humanidade que viria à terra. É o céu. O inferno, como não é para o ser humano, é para os demônios, então deve ser bem apertado lá, viu? Se tiver uma porta lá para entrar, eu imagino essas portas de filme de faroeste, que elas abrem assim, né? Para entrar. Eu acho que a fechadura já deve ter até quebrado de tantos que já entrou. Lugar terrível. Jesus descreve isso. Lugar de muita dor. Mas o céu é um lugar de maravilha. É um lugar glorioso. É por isso que Paulo afirma com tanta certeza, louvado seja o nome do Senhor, que esse corpo abatido, esse corpo pecaminoso, ele deixará de existir. E nós receberemos um corpo glorioso, acendendo a nossa esperança de não vivermos por aquilo que estamos vendo, mas vivermos pela fé em Cristo Jesus, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos trouxe para sentar à mesa com Ele e nos chamar de filhos. Se outrora, se antes não eram ninguém, eram somente um lixo da sociedade, hoje nós somos alguém. Hoje nós temos um nome escrito no livro da vida. Oh glória! Um nome escrito no livro da vida. Então você tem valor, minha irmã. Você tem valor, meu irmão. Não espere ser valorizado por essa sociedade corrupta, não. O seu valor vem do seu Criador, vem do Deus que te formou, vem o seu valor. Jesus nos ama tanto que vai nos levar para morar com Ele. Nos ama tanto que vai nos levar para morar com Ele. É por isso que alguém chega no meio da congregação e dá um grito bem forte, diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Oh, aleluia!
Isso aqui é uma preparação, igreja. Esta palavra é para nos preparar para os dias que estão vindo aí. Antes que venha a ventania, Deus manda reforçar a casa. São dias maus que virão aí, mas Ele nos adverte num dia chamado hoje. Preparemos, e estivemos, e estamos, e vamos estar preparados para esse grande dia. Quem pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor, em agradecimento ao Senhor por esta palavra que veio do céu aos nossos corações. Como nós somos carentes desse combustível chamado palavra, para caminharmos mais e mais. Mas a nossa vida, igreja, é um processo. Nós passamos por alguns processos. E o primeiro processo que nós passamos foi ouvir a voz do Senhor, não é? Alguém verbalmente nos falou, alguém nos aconselhou, e nós paramos um pouco dizendo: olha, eu vou ver se esse negócio aí é mesmo. E nós viemos, experimentamos, bebemos da água. E Jesus diz assim: olha, se beber da água que eu der, não tem mais sede. Quando a gente bebe da água que Jesus dá, missionária, a gente não olha pelo retrovisor da vida, a gente só olha para frente. A gente não vive do passado, mas estamos de olho no presente e olhando para o futuro, que é Jesus Cristo. A esse processo, levantarmos as nossas mãos e entregar a nossa vida para Jesus. Uma vez que nós levantamos as mãos e entregamos a vida para Jesus, Ele se encarrega de fazer o resto na nossa vida. Olha que coisa. Mas a autoridade, ou a autonomia, ou a permissão, é quando eu levanto a minha mão e entrego a minha vida para Ele. Porque se eu não entregar a minha vida, eu não dou permissão para Ele. E Ele não chuta a porta. Jesus não chuta a porta. Ele é educado. Ele bate a porta. Não é isso? Eu ouvi a sua palavra. E como Nicodemos, eu quero encontrar com Ele.